Dito isso, então vamos começar o nosso trabalho de hoje, a nossa live. O nosso tema, gente, é muito importante. Eu gosto muito desse tema. A verdadeira causa das doenças está no intestino disbiótico. Gosto muito de falar de causas de doença de maneira geral, né, de diversas causas, né? Eu sempre coloco diversas causas para as doenças, todas elas, né? A desnutrição, a parasitose, a desidratação, e outras coisas que são causas de enfermidades. Mas essa do intestino também eu gosto demais, porque o intestino é a minha especialidade. Há muitos anos, em torno de 27 anos, eu estudo sobre o intestino e pratico as terapias integrativas com foco no intestino, melhorando ali o funcionamento intestinal, limpando o intestino. Eu vou falar de limpeza intestinal aqui nessa live. Também, além da limpeza intestinal, a modulação das bactérias saudáveis do intestino, fazendo com que elas estejam no equilíbrio ideal do intestino, vamos falar disso também. E além disso, estimulando o intestino ao seu funcionamento normal, revitalizando o funcionamento intestinal. Então, nós temos que limpar o intestino, temos que fazer a modulação intestinal e temos que fazer a revitalização do intestino. Isso é extremamente importante. Se você está doente, você precisa entender que essas três coisas você precisa fazer, que é limpar o seu intestino, modular o seu intestino e revitalizar o seu intestino, fazer com que ele funcione adequadamente todos os dias, normalmente, tá? Então, isso eu vou falar disso no final também, mas para o final da nossa live de hoje. Então, fica ligadinho aí, manda o link para os seus amigos, para os seus contatos, para que eles também possam ter esse conteúdo, tá bom, pessoal? Muito bem. A verdadeira causa das doenças está, de fato, no intestino disbiótico. Todas as doenças, na verdade, doenças crônicas, doenças não transmissíveis, que são doenças crônicas, do estilo de vida, está no intestino, porque começa lá no intestino, né? Então, vamos aprender sobre isso. Isso, gente, pessoal, é porque nós praticamos dois hábitos primários. Esses hábitos primários que nós praticamos são terríveis para a nossa saúde. Eu vou falar deles aqui para que você conserte esses hábitos na sua vida, para que você tenha boa saúde também. O primeiro hábito é porque nós deixamos de ingerir aquilo que nós precisamos, ou seja, comida, gente. Comida é importante a gente saber que comida é importante, não só para encher a barriga, não só porque é gostoso, a gente tem que ver outras coisas além de encher a barriga, além do sabor, além do gosto. É prazeroso realmente comer, eu gosto de comer, eu amo comer, adoro comer. Comer é muito bom realmente, né? Mas a gente tem outras coisas que a gente tem que entender, que estão além do comer, além de encher a barriga, além de saborear uma comida saborosa, que é os nutrientes, que é a nutrição. A gente tem que entender que nutrição é importante, muito importante. Não adianta só comer para encher a barriga, comer só porque é gostoso, porque é saboroso, sem entender que esse alimento, o alimentar, o hábito, o ato, melhor, o ato de comer, o ato de alimentar, ele é nutricional. A gente tem que entender isso, que ele precisa ter nutrientes nesses alimentos. É um ato nutricional, um ato que a gente está colocando no nosso organismo aquilo que o corpo precisa para a sua manutenção, para a prevenção de enfermidades e para a promoção da nossa saúde. Né? A gente tem que entender isso, que aquilo que a gente põe no prato, que aquilo que a gente coloca na nossa boca e coloca dentro do nosso organismo, precisa ter nutrientes, porque somente através dos nutrientes é que vamos ter boa saúde. Não tem jeito, gente. Ter saúde precisa de nutrientes. Não tem como ter boa saúde sem nutrientes. Sem nutrientes, não tem como. É impossível você ter boa saúde sem ter uma boa nutrição. Aqueles alimentos que você come têm que ter nutrientes. E como eu falei, o ato de comer não é só o ato de prazer, né, que está comendo uma coisa gostosa, um alimento saboroso. Ele é um ato nutricional também, é um ato que mantém a nossa saúde bem saudável mesmo, porque os nutrientes fazem esse papel de promover a saúde, de prevenir as doenças, porque ele acaba modulando o funcionamento do nosso organismo de modo geral. Entendeu? Então, quando nós deixamos de comer, de ingerir aquilo que nós precisamos, estamos cometendo o primeiro erro. O primeiro erro. O segundo erro que nós cometemos é porque nós passamos a ingerir aquilo que nós não precisamos.
né? Quando você coloca na sua boca, no seu organismo, aquilo que você não precisa, você está cometendo o segundo erro da sua vida, em termos de alimentação, em termos de nutrição, em termos de saúde. Então, deixar de ingerir o que você precisa, que é tomar água saudável, comer frutas, verduras, sementes, castanhas, né? Cereais integrais, né? Esses alimentos que contêm todos os nutrientes que nós precisamos, que são fundamentais para a nossa saúde. Quando nós deixamos de fazer isso, a gente tem que colocar outra coisa no lugar. Não tem como você deixar de comer coisa saudável e sem comer outra coisa. Você tem que comer. Enfim, a gente tem que comer, né? Então, quando você deixa de comer um alimento saudável, você acaba por comer alimentos não saudáveis. No lugar de água, você coloca açúcar industrializados, refrigerantes, cervejas e outras bebidas que não são saudáveis, que você não precisa delas. Quando você deixa de comer uma fruta, você acaba comendo um carboidrato, por exemplo, o cereal integral, você acaba comendo um carboidrato ultraprocessado, que não tem fibras, que não tem nutrientes, não tem vitaminas, não tem minerais, pobres em proteínas. Então, você acaba ingerindo aquilo que você não precisa, porque eles não têm os nutrientes fundamentais para manter a sua saúde, né? Então, nós cometemos esses dois erros primários, deixar de ingerir o que precisa e passar a ingerir o que você não precisa. Cometendo isso, né, você vai desencadear um processo de desnutrição. Acompanhado pelo processo de desnutrição, vem aí a intoxicação, né? Porque você está ingerindo algo que, de certa forma, não é saudável e, ao mesmo tempo, é tóxico para o seu organismo, porque os alimentos ultraprocessados, eles contêm, além de... Vamos falar aqui, por exemplo, os cereais ultraprocessados, eles contêm um excedente, uma quantidade exorbitante, uma carga glicêmica muito alta, né? E glicemia muito alta, glicose elevada no nosso organismo, além de ser tóxica para o nosso organismo, também é inflamatória. É inflamatória, sim. Muita glicose no nosso organismo, ela começa a desencadear um processo inflamatório, ok? E tóxico pelo seguinte também, os alimentos que nós ingerimos, principalmente os carboidratos, estão carregados de produtos agrícolas, né, de resíduos de substâncias agrícolas, né, dos agroquímicos, e esses tóxicos a gente acaba ingerindo. Esses produtos são embalados em embalagens metálicas ou alumínicas, ou mesmo plástica, que tudo isso contém resíduos tóxicos, né? O microplástico está no plástico, ele acaba liberando, contaminando esse alimento, e a gente acaba ingerindo esses microplásticos, que são tóxicos para o nosso organismo, desregula a questão dos hormônios, né? E os alimentos embalados em alumínio também, né? Então, esse alumínio solta no alimento, a gente acaba ingerindo esse metal tóxico, metal pesado, né? Aliás, não é um metal pesado, é um metal leve, só que é metal tóxico. Tá? Por isso que, inclusive, a gente nem fala mais metal pesado hoje em dia, sempre referindo a metal tóxico, porque alguns são pesados e outros não. No caso do alumínio, é um metal leve, porém tóxico, ok? Uma vez desnutrido, uma vez intoxicado, nós abrimos porta para a parasitose, que é uma infestação de vermes intestinais, os eumíntios, por exemplo, também bactérias, fungos, vírus, porque esses micro-organismos, eles gostam de organismos intoxicados, porque se alimentam dessas toxinas. Eles gostam de organismo desnutrido, porque o corpo desnutrido, ele não tem uma boa função imunológica. O processo imunológico dele, o sistema imunológico, ele está fraco. E aí esses micro-organismos gostam de habitar ali porque eles não têm muitas defesas, né? Eles não têm quem os combate. Então, eles preferem, sim, sempre organismos que são desnutridos. Então, desnutrido, intoxicado, infestado, aí acrescenta isso a desidratação, porque, infelizmente, a maioria das pessoas não consome água todos os dias de maneira adequada. 2 litros é um consenso mundial, né? Mas cada pessoa deveria ter ali a sua calculadora e calcular ali a quantidade ideal para si, né?
ou seja, porque é diferente de pessoa para pessoa, cada pessoa tem a sua necessidade, mas você pode fazer um cálculo simples, rápido e fácil para você saber qual a sua necessidade diária de consumo de água. Por exemplo, você pode calcular aí 30 ml de água por cada quilo de peso, ou seja, se você pesa 60 quilos, você multiplica 60 vezes 30 ml, você vai chegar a um valor, um número, uma quantidade de água, né? Multiplica aí para você ver, 60 vezes 30, você vai ter aí o ideal. Então, você pega o seu peso corporal, multiplica por 30 ml de água, você vai ter ali a quantidade de água ideal. Pode ser um pouco mais de 30, pessoas que fazem atividade física muito intensa, pessoa que trabalha ao sol, que sua muito, você pode elevar um pouquinho para 35, 40, não ultrapassando 50 ml por cada quilo de peso. 50 ml para quem realmente tem um trabalho que sua muito, trabalho forçado ou mesmo que faz atividade física intensa. Na verdade, o consenso é 2 litros de água por dia para cada indivíduo médio, não ultrapassando os 3 litros de água, né? Não caia naquela que as pessoas que falam por aí, alguns profissionais falam por aí, que a medida de água é de acordo com a hemoglobina, não tem nada a ver isso, né? Com os seus tecidos sanguíneos, não tem nada a ver isso. Porque imagina uma pessoa que pesa 150 quilos, 200 quilos, teria que beber 10 litros de água por dia? Isso é impossível. Então, é uma teoria que não se aplica. Então, esqueça essa questão do sangue. Você tem que ver o seu peso corporal, não ultrapassando 3 litros de água por dia, independente da sua atividade física, tá bom? Então, a desidratação é algo que as pessoas realmente incorrem nesse grande problema. E aí você, com esses 4 itens, desnutrição, intoxicação, infestação parasitose e também a desnutrição, nós formamos as 4 bases das doenças crônicas. E aí nós vamos para os 4 pilares das doenças, que a inflamação subclínica. Eu falo isso muito. Tem diversos vídeos meus aqui no canal falando sobre esses pontos aqui, tanto as bases como os pilares das doenças crônicas, né? Inflamação subclínica é aquela inflamação que você não sente dor nas articulações, enfim, em qualquer lugar. É uma dor é uma inflamação que não te provoca dor intensa. Você está inflamado, você percebe leves, você sente a dor levemente em alguma parte do seu organismo, mas não consegue localizar, não consegue identificar, enfim, é uma dor não é aguda, é uma dor super leve e tal. Então, essa é a característica de uma inflamação subclínica, né? Você não sente os sintomas, porém você está inflamado. E aí nós temos a resistência insulínica, que é taxativa. Gente, praticamente todos nós nesse mundo, nesse planeta, temos resistência insulínica, por maior ou menor grau, mas sempre temos resistência insulínica aí no nosso organismo. A menos que você seja uma pessoa extremamente saudável, super saudável, e eu duvido se você é uma pessoa extremamente saudável, se você não tem nada. Eu duvido. Se você for na minha clínica fazer uma consulta comigo e eu te pedir ali os 55 exames ortomoleculares, os exames que todo profissional ortomolecular utiliza, se você não vai ter algum problema. Duvido se você não vai ter algum problema. Duvido se eu não vou encontrar um problema em sua vida. Então, não existe nesse mundo, nesse planeta, pessoas extremamente saudáveis, 100% saudável, 100% livre de doença. Você vai ter algum tipo de problema de saúde, sim. Né? Duvido se você é saudável. Então, sempre temos ali alguma queixa, né? Às vezes, de vez em quando, aparece alguém na clínica para se consultar comigo e quando eu começo a fazer as perguntas, a pessoa fala, não tenho nada, estou saudável, não tem nada, não tem nada. Não tem nada? Ah, como assim não tem nada? Então por que você está aqui, né? Você está pensando que eu sou adivinho, que eu vou ter que adivinhar? Não, você tem que estar sentindo alguma coisa. O que você tem, eu vou dizer, através do diagnóstico, através dos exames, através de uma série de questões. Não é só exames, a gente não avalia o paciente só por exames, porque eu não consulto exames, eu consulto pessoas, corpo, organismo, né? Então eu pego os exames, faço a avaliação dos exames bioquimicamente, com a visão ortomolecular, que fique bem claro isso, tá? Que eu trabalho com a ortomolecular e sou feliz por trabalhar com a ortomolecular, porque para mim é a única solução hoje em dia para tratar doenças crônicas. Tá? Não estou falando de caso já cirúrgico, né, de caso que já passou do limite,
né? Doenças infecto-contagiosas, não estou falando disso, estou falando de doenças crônicas, doença do estilo de vida, né? Doença do estilo de vida. Então, a gente pega ali, ó, os parâmetros dos exames com base na ortomolecular, as queixas do paciente e também a observação física, visual, ó, visual, olhar para o paciente e ver sinais que ele transmite. E aí, junta os sinais com os sintomas, então, sinais e sintomas, com a bioquímica dos exames, então a gente fecha um diagnóstico legal e dá para dizer, você tem isso, aquilo outro. E o tratamento é esse. Ou seja, descobrindo a causa, a gente consegue prescrever um protocolo ideal para a pessoa ficar boa das suas queixas, dos seus problemas. Mas é tratamento, é acompanhamento. Não é, de forma que se fazem por aí. É uma consulta e a pessoa só volta daqui 2, 3 meses para uma outra consulta e não melhorou nada, não aderiu ao tratamento, não tomou os suplementos de maneira adequada. E por falar nisso, na próxima semana, no próximo sábado, vai ter uma live sobre a suplementação eficiente. Suplementação eficiente, porque tem muita gente, pessoal, tem muita gente gastando dinheiro em farmácias e não resolve nada, porque o profissional não sabe fazer anamnese com vista nos parâmetros ortomolecular, não sabe fazer uma anamnese ou uma consulta, né? Não sabe fazer uma avaliação com os exames, com visão nos parâmetros ortomolecular, não sabe colocar os exames no quartil, né? Isso é fundamental, colocar os exames no quartil, seus resultados dentro do quartil, não sabe prescrever os nutracêuticos, porque não é simplesmente passar uma receitinha, ir lá na farmácia, manipular e tomar, e só voltar daqui 3 meses, isso não funciona. Eu trabalho totalmente diferente desse normal por aí, né? Totalmente diferente. Então, prescrever nutrientes, a gente tem que conhecer várias coisas. Conhecer a bioquímica do corpo do paciente, isso a gente faz com visão na ortomolecular. Conhecer, analisar os sintomas que ele está se queixando, isso é fundamental, né? Saber prescrever na dose ideal, saber o substrato que vai na cápsula, e saber qual a cápsula que vai prescrever. Não é qualquer cápsula que você vai prescrever, porque cápsulas, gente, elas são fabricadas para se abrir, para romper numa determinada parte do seu organismo. Entenda isso. Cada cápsula, elas são fabricadas para romper numa parte ideal específica do organismo. Então, se eu quero que esse nutriente ele seja absorvido lá num determinado ponto do intestino, eu tenho que passar tal cápsula, porque ela vai percorrer o seu organismo, seu intestino, para se romper naquele ponto que eu quero. Para aquela substância ser absorvida de maneira ideal, naquele ponto onde ela é melhor absorvida. Então, não adianta, por exemplo, eu quero que essa substância, porque a absorção dela é melhor, lá no ilho intestinal, e eu passo uma cápsula que ela se rompe ainda no estômago. Vai perder toda a substância, não vai aproveitar nada, e aí você passa 3, 4 meses gastando dinheiro na farmácia, que são caras essas manipulações, e não resolve nada, porque o profissional não sabe utilizar nem a cápsula, não sabe prescrever nem a cápsula que ele quer, que ele precisa usar. E é por isso que eu falo, tem muita gente utilizando suplementação e não resolve nada. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que me chamou aqui no meu privado, falando que já está em 3 meses, que está numa maratona de profissionais, já passou por diversos, toma suplementação e não resolve nada. Entende? Porque o profissional não sabe nem mesmo prescrever a cápsula que aquela substância precisa ser manipulada. Então, isso é um problema. Então, não perca a live do sábado que vem, que eu vou estar falando sobre suplementação eficiente, nesse horário, 5 horas da tarde. Eu prometo que não vou atrasar com problemas técnicos. Eu vou abrir a nossa live umas 2 horas antes, para deixar tudo no ar, para não termos este tipo de problema, tá bom? Então, gente, resistência insulínica. É fundamental a gente entender que a população está nesse estágio de resistência insulínica, devido à alimentação que nós estamos utilizando. Disfunção da tireoide também é fundamental a gente entender essa questão da disfunção da tireoide. É fundamental demais, gente. A disfunção da tireoide é algo super importante, porque a nossa tireoide, infelizmente, ela é bombardeada com tanto problema que nós
dos alimentos, né, que a gente ingere acaba sendo interferindo ali no funcionamento da tireoide, ou é hiper ou é hipo, ou seja, tem uma disfunção. E essa disfunção vai trazer problemas, consequência para a tua saúde também. E aí, a desbiose intestinal, que é o nosso assunto de hoje. Eu falei tudo isso para a gente chegar nessa desbiose intestinal, porque tudo isso, gente, são parâmetros importantes na avaliação da nossa consulta. É importante, se você quer tratar, que está livre dos seus problemas de saúde, é sumariamente importante que esse profissional entenda de desbiose intestinal, entenda da função da tireoide, da insulina, dessa inflamação subclínica, da alimentação que o paciente está ingerindo ali no seu dia a dia, fazendo uma boa dieta, uma boa orientação alimentar. E, gente, olha, cá para nós. O nutricionista, ele tem que entender de diversas outras áreas, porque ele não trabalha sozinho. Ele tem que entender da medicina, ele tem que entender da psicologia, ele tem que entender da farmácia, ele tem que entender de outras coisas. Não que ele vai praticar isso, que cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Mas ele tem que entender, porque se o médico passa uma medicação, porque o paciente está fazendo uso de medicação, ele tem que saber a interação droga-nutrientes. Isso é importante. A droga e o nutriente, como eles se interagem, porque de repente um pode anular o efeito do outro. Né? A alimentação pode estar anulando o nutracêutico, que o nutriente vai prescrever, pode estar anulando o efeito da droga, da medicação que está em uso, ou a droga pode estar interferindo na função dos nutracêuticos. Então, um interfere no resultado do outro. Né? Então, o nutricionista tem que entender que medicação que o paciente está usando para fazer essa interação droga-nutriente, vai passar uma dieta adequada, uma suplementação adequada. Da mesma forma que ele tem que entender de farmácia, porque ele vai trabalhar com suplementação, né, e ele vai mandar esse paciente manipular lá na farmácia, então ele tem que entender de farmácia, porque ele tem que saber que tipo de cápsula, que tipo de insumos está sendo usado com nutrientes, ele tem que entender a interação nutriente com nutriente, o que interfere um no outro, enfim. Então tem que entender um pouco. Vai trabalhar dentro da sua área? Sim, vai prescrever dieta, vai prescrever a suplementação, mas entendendo um pouco realmente das outras áreas para que ambos possam juntar ali as prescrições e o paciente, que é a pessoa de maior interesse, né, que está lá realmente sofrendo, precisando de ajuda, ele possa realmente, de fato, ser ajudado. Então, a gente tem que entender realmente de mais coisa além do nutriente. E graças a Deus eu tenho esse conhecimento, e até porque sou biomédico, né? E o biomédico entende de tudo isso. O biomédico estuda um pouco da medicina, um pouco da farmácia, da psicologia, da nutrição, enfim, ele tem eu costumo dizer que a biomedicina ela está entre a medicina, a farmácia, a nutrição, a enfermagem e a psicologia. Ela está entre esses 5 ali, fazendo a intermediação de todos eles. Né? Porque eu tenho que entender de tudo isso. Porque o biomédico faz diagnóstico. O biomédico trabalha em nutrição, aliás, desculpa, em clínica, né? No laboratório ali, fazendo o diagnóstico, né? No laboratório de análises clínicas, né? Então, ele tem que entender de doença, ele tem que entender de causa de doença, ele tem que entender de farmácia, porque muitas vezes um diagnóstico é porque o paciente está usando um certo medicamento, e por isso que ele está doente, então ele tem que entender isso. Então, o biomédico entende de medicina, entende de nutrição, entende de farmácia, entende de psicologia, entende de um monte de coisa, né? E a minha formação, eu me formei em biomedicina, me especializei em análise clínica, mas também especializei em biomedicina clínica, para entender de clínica, para consultar, para prescrever, né? Prescrever nutracêutico, inclusive a minha especialidade em ortomolecular também é da nutrição e também é da biomedicina, porque os dois podem trabalhar, pode se especializar em ortomolecular. Então, tem as duas funções ali, tanto como biomédico como nutricionista, podendo prescrever os nutracêuticos, né, os nutrientes, a suplementação nutricional. E, ainda mais, podemos fazer uso da via injetável, né, que eu amo, eu adoro a via
injetável, né? Uma outra hora vamos fazer me parece que na próxima live realmente eu vou falar um pouquinho da melhor via de suplementar a sua saúde, né, com os nutracêuticos. Se é via oral, se é via subcutânea, se é via intradérmica, se é via intramuscular, endovenosa, qual a melhor via, né, para se usar para fazer a suplementação. Não perca as próximas lives, que você vai entender, para você optar e fazer o uso da melhor via aí do seu nutracêutico, para você ter realmente resultado, tá bom?